Você acorda já atrasado. A mente acelerada antes mesmo do corpo sair da cama. O mundo exige resposta imediata, resultado imediato, sucesso imediato. Tudo é urgente. Tudo é para ontem. E no meio dessa pressão invisível, você está pagando o preço em silêncio. Ansiedade, culpa, comparação constante. Mas quase ninguém percebe. Hoje você vai entender como essa pressa está destruindo sua força interior e como sair desse ciclo. Se inscreva no canal e comenta de onde você está assistindo esse vídeo. O mundo quer tudo para ontem. Resposta na hora. Mensagem visualizada em segundos. Crescimento em meses. Resultado em dias. E você começou a acreditar que, se não acompanhar esse ritmo, está ficando para trás. Essa é a armadilha mais perigosa do nosso tempo. Porque não é apenas uma corrida externa. É uma guerra psicológica silenciosa acontecendo dentro da sua mente. Você se cobra por não produzir o suficiente. Se sente culpado quando descansa. Fica inquieto quando não está fazendo algo útil. E mesmo quando faz, sente que não é o bastante. Essa sensação constante de insuficiência não surgiu do nada. Ela foi construída, alimentada por comparações diárias, por timelines editadas, por histórias de sucesso contadas pela metade. Você vê o palco, mas nunca os bastidores. Vê o resultado, mas não o processo, e começa a se odiar por ainda estar no meio do caminho. A pressa virou virtude, a calma virou fraqueza. Mas a verdade é desconfortável. Tudo que cresce rápido demais também desmorona rápido demais. A natureza nunca teve pressa, e mesmo assim, tudo acontece. Uma árvore não acelera seu crescimento porque outra cresceu mais rápido. Ela aprofunda as raízes porque ela sabe de forma instintiva que sem estrutura não existe permanência. Você está tentando viver como uma notificação, sempre vibrando, sempre reagindo, sempre disponível. Seu sistema nervoso não foi feito para esse nível de estímulo constante. A cada alerta, a cada comparação, a cada cobrança interna, você libera pequenas doses de estresse. E isso, repetido todos os dias, começa a corroer sua clareza. Sua paciência diminui, sua tolerância cai, seu foco se fragmenta. O problema não é querer evoluir. O problema é querer provar algo o tempo todo. Provar que é capaz. Provar que não está atrasado. Provar que merece respeito. E quanto mais você tenta provar, mais se afasta da sua própria base. Porque quem realmente tem valor não vive em estado de urgência emocional. Vive em estado de construção silenciosa. A pressa cria decisões ruins. Você aceita trabalhos que não quer. Entra em relações por medo de ficar sozinho. Compra coisas para sentir que está avançando. Assume compromissos para não parecer parado. Tudo isso nasce do mesmo medo. O medo de ser esquecido. O medo de ser ultrapassado. O medo de ser comum. Mas existe algo que quase ninguém te diz. O mundo não está com pressa. Ele apenas parece estar. A maioria das pessoas está perdida, reagindo, tentando sobreviver à própria ansiedade. A sensação de corrida é coletiva, mas o destino é confuso. Pessoas correndo rápido em direções que nem sabem se querem seguir. Você foi condicionado a acreditar que velocidade é poder, mas poder real é direção. Não adianta correr se você não sabe exatamente por que está correndo. A pressa te desconecta da reflexão. E sem reflexão, você vira massa de manobra das expectativas externas. Trabalha para metas que não são suas. Busca validação que não sustenta. Vive tentando impressionar pessoas que não se importam tanto assim. Existe um preço invisível nessa dinâmica. Ele aparece no cansaço constante, na dificuldade de concentração, na irritação com pequenas coisas, na comparação automática ao abrir o celular. Você começa o dia se sentindo atrasado, mesmo sem saber exatamente em relação a quem. Isso não é fraqueza, é sobrecarga. O estoicismo ensina algo simples e brutal. Controle o que depende de você, aceite o que não depende. Mas quando você vive na lógica do imediatismo, começa a tentar controlar até o tempo. E isso é impossível. Você não controla quando será reconhecido. Não controla o ritmo dos outros. Não controla o momento exato da colheita.
só controla a qualidade da semente que planta hoje. A urgência constante cria um estado de alerta permanente. Seu corpo interpreta isso como ameaça. E quando tudo vira ameaça, você perde a capacidade de discernir o que realmente importa. Responde rápido demais, fala demais, explica demais, se justifica demais. A pressa rouba sua autoridade silenciosa. A autoridade não grita, não corre atrás de validação, não implora atenção. Ela constrói, espera e escolhe o momento certo de agir. Mas isso exige paciência. E paciência é desconfortável para quem foi treinado a viver em estímulo constante. Você precisa entender uma coisa com clareza. A vida não é uma corrida de 100 metros. É uma construção de longo prazo. Cada decisão tomada na pressa cria rachaduras invisíveis, e essas rachaduras cobram juros emocionais no futuro. Relações mal escolhidas, carreiras mal direcionadas, hábitos construídos na ansiedade. O mundo quer tudo para ontem porque ontem vende mais do que amanhã. O imediatismo mantém as pessoas reativas, e pessoas reativas são fáceis de influenciar. Quando você está sempre correndo, não tem tempo para questionar. Apenas obedece ao ritmo imposto. Mas você não nasceu para ser apressado. Nasceu para ser estratégico. E estratégia exige pausa, exige silêncio, exige a capacidade de suportar o desconforto de não ter tudo resolvido agora. A pergunta que você precisa se fazer não é: como faço para chegar mais rápido? A pergunta é: para onde eu realmente quero ir? Porque quando a direção é clara, a pressa perde força. E quando a pressa perde força, você recupera o controle. O mundo pode continuar exigindo urgência, mas você não precisa aceitar esse contrato psicológico. Você pode escolher outro ritmo, um ritmo onde sua mente não vive em guerra, onde suas decisões nascem da clareza, não do medo, onde seu valor não depende da velocidade com que entrega resultados. E quando você começa a desacelerar por dentro, algo poderoso acontece. Sua presença muda, sua fala muda, sua postura muda. Você deixa de parecer alguém desesperado por validação e passa a parecer alguém que sabe exatamente o que está fazendo, mesmo que ainda esteja construindo. Isso incomoda, porque a maioria está presa na pressa, e quem não corre junto parece estranho, mas estranho não é sinônimo de errado. Muitas vezes é sinônimo de consciente. Você não precisa acompanhar o ritmo do caos para provar que é capaz. Precisa apenas manter consistência suficiente para que, no tempo certo, sua construção fale por você. Consistência é silenciosa. Não chama atenção no começo. Não gera aplausos imediatos. Mas ela constrói algo que a pressa jamais consegue: profundidade. E profundidade é o que sustenta qualquer forma real de poder. Enquanto a maioria tenta acelerar resultados, você precisa aprender a fortalecer a base, porque quando a base é sólida, o tempo se torna aliado, não inimigo. Observe como a pressa altera sua percepção. Você começa a medir seu valor por produtividade. Se o dia foi rendendo, você se sente digno. Se foi mais lento, você se sente culpado. Isso é condicionamento. Seu valor não oscila com sua velocidade, mas sua mente foi treinada para acreditar que sim. E toda vez que você aceita essa lógica, entrega seu equilíbrio emocional nas mãos de fatores externos. A sociedade glorifica o excesso. Excesso de trabalho, excesso de exposição, excesso de ambição barulhenta, mas raramente fala sobre o excesso de desgaste, sobre a insônia silenciosa, sobre o medo constante de não ser suficiente, sobre a sensação de estar sempre correndo atrás de algo que nunca chega. Essa corrida não tem linha de chegada clara, e isso é proposital, porque quem nunca se sente suficiente continua consumindo, competindo, tentando provar. Existe uma diferença brutal entre ambição e ansiedade. Ambição é direcionada, ansiedade é descontrolada. Ambição constrói em silêncio. Ansiedade reage a qualquer estímulo. Quando você vive na lógica do para ontem, sua ambição se contamina. Você deixa de agir estrategicamente e começa a agir impulsivamente.
Aceita qualquer oportunidade por medo de perder algo melhor. Diz sim quando deveria dizer não. Se posiciona antes de refletir. E toda decisão tomada no impulso cobra um preço invisível. Você pode até ganhar algo rápido, mas perde estabilidade. Pode até receber atenção imediata, mas perde profundidade. Pode até parecer avançar, mas por dentro sente que está improvisando a própria vida. Isso gera uma tensão constante, uma sensação de estar sempre a um passo de ser descoberto, como se estivesse fingindo segurança, enquanto tenta acompanhar um ritmo que não é seu. O estoicismo ensina a suportar o tempo, ensina que o processo é parte inevitável da construção. Mas suportar o tempo exige maturidade emocional, exige aceitar que algumas coisas vão demorar, que reconhecimento não é instantâneo, que respeito não se impõe com pressa. Respeito se constrói com postura repetida ao longo do tempo. Quando você desacelera por dentro, algo muda na sua energia. Você começa a ouvir mais e falar menos, observa mais e reage menos, planeja mais e improvisa menos. Essa mudança é sutil, mas poderosa. Pessoas começam a sentir que há firmeza na sua presença, porque você não está mais correndo para ser aceito, está escolhendo quando agir. A pressa cria carência. Carência por validação, por atenção, por confirmação. E carência enfraquece qualquer posição. Quem precisa de mais demonstra insegurança, mesmo que tente esconder. Já quem sabe esperar transmite controle, e controle é atraente. Controle é respeitado. Controle gera autoridade silenciosa. Pergunte a si mesmo: quantas decisões recentes você tomou por medo de ficar para trás? Quantas vezes respondeu mensagens imediatamente, não porque era necessário, mas porque temia parecer irrelevante? Quantas vezes se comparou com alguém que está em uma fase completamente diferente da sua jornada? Essa comparação constante é combustível para a pressa, e a pressa é combustível para o erro. O mundo digital amplificou essa sensação. Tudo parece estar acontecendo agora. Sucessos instantâneos, mudanças radicais, transformações rápidas. Mas o que você vê é a superfície. O que você não vê são anos de tentativa, erro, fracasso e reconstrução. Só que sua mente não registra isso. Ela registra apenas o resultado final e se compara com ele. Esse tipo de comparação é injusta e destrutiva. É como comparar o seu capítulo 2 com o capítulo 20 de alguém. E ainda assim, você faz isso todos os dias. E cada comparação gera microfrustrações, pequenas rachaduras na sua autoestima, pequenas dúvidas sobre sua capacidade. Aos poucos você começa a agir não por convicção, mas por insegurança. A insegurança acelera, a convicção estabiliza. Quando você sabe quem é e para onde está indo, não precisa correr. Ajusta a rota quando necessário, mas não entra em pânico. Já quando você não tem clareza, qualquer movimento externo vira ameaça. Qualquer conquista alheia vira gatilho. Qualquer atraso vira prova de fracasso. Existe uma força imensa em saber esperar. Esperar não é passividade, é estratégia. É entender que o tempo pode trabalhar a seu favor se você mantiver consistência. Enquanto outros desistem por impaciência, você continua. Enquanto outros mudam de direção a cada nova tendência, você aprofunda. Essa diferença parece pequena no início, mas se torna gigantesca ao longo dos anos. A pressa também afeta suas relações. Você quer conexões rápidas, respostas rápidas, definições rápidas. Mas relações sólidas exigem tempo. Confiança não nasce em ambiente de urgência. Ela cresce em ambiente de estabilidade. Quando você está sempre acelerado, transmite instabilidade. E instabilidade gera desconfiança. Até sua identidade começa a se fragmentar quando vive com pressa. Você adapta seu discurso para agradar mais rápido, ajusta sua postura para ser aceito mais rápido, modifica seus objetivos para alcançar algo mais rápido. E no meio dessas adaptações constantes, começa a se perder. Porque sua vida deixa de ser construção e vira reação. Reagir o tempo todo é exaustivo, construir é cansativo, mas é consistente.
A exaustão da reação drena sua energia mental. A construção fortalece sua disciplina. E disciplina é a ponte entre onde você está e onde quer chegar, não a velocidade. Você precisa aceitar uma verdade simples e desconfortável. Tudo que vale a pena exige tempo. Corpo forte exige tempo. Mente forte exige tempo. Reputação forte exige tempo. Se você tenta encurtar esse processo, paga com qualidade. E qualidade sacrificada cobra seu preço mais tarde. O mundo pode continuar acelerado. As notificações podem continuar chegando. As comparações podem continuar surgindo. Mas sua postura diante disso é uma escolha. Você pode continuar reagindo ou pode começar a selecionar. Selecionar onde coloca energia. Selecionar quais batalhas valem sua atenção. Selecionar quais metas realmente são suas. Quando você faz essa seleção consciente, algo acontece. Sua ansiedade diminui, sua clareza aumenta, sua fala fica mais pausada, seu olhar mais firme. Porque você não está mais tentando alcançar tudo ao mesmo tempo, está construindo com intenção. E intenção é o oposto da pressa. Intenção é movimento consciente. É saber que cada passo, mesmo pequeno, está alinhado com algo maior. Isso reduz o desespero, reduz a necessidade de provar, reduz a sensação de estar sempre atrasado. Você não está atrasado, está no seu tempo. Mas só vai perceber isso quando parar de medir sua vida pela régua acelerada dos outros. O mundo pode querer tudo para ontem, mas você não precisa entregar sua paz em troca dessa ilusão de urgência. A maior armadilha da pressa é fazer você acreditar que está vivendo intensamente, quando, na verdade, está apenas reagindo sem parar. Movimento não é sinônimo de progresso. Estar ocupado não é o mesmo que estar evoluindo. Mas quando tudo ao seu redor vibra em alta velocidade, você começa a confundir agitação com crescimento. Você sente que precisa estar sempre fazendo algo, sempre respondendo, produzindo, aparecendo, mostrando resultados. O silêncio começa a incomodar. A pausa parece desperdício. O descanso vira culpa. Só que é exatamente na pausa que a mente organiza o caos. É no silêncio que você escuta o que realmente quer. E é isso que o mundo acelerado tenta tirar de você. A capacidade de pensar com profundidade. Uma mente apressada toma decisões rasas. Ela escolhe pelo impulso, não pela estratégia. Ela age para aliviar a ansiedade, não para construir futuro. E toda vez que você age apenas para aliviar a tensão do momento, você reforça o ciclo da urgência. É como coçar uma ferida. Dá alívio imediato, mas impede a cicatrização. Existe um tipo de força que só nasce quando você suporta o desconforto de não agir imediatamente. Quando você recebe uma provocação e escolhe não responder na hora. Quando surge uma oportunidade e você decide analisar com calma. Quando sente vontade de provar algo e escolhe permanecer em silêncio. Esse autocontrole constrói algo raro, domínio interno. Domínio interno é perceber que sua reação é uma escolha, que você não precisa acompanhar cada estímulo, que nem toda mensagem exige resposta imediata, que nem toda crítica merece energia. Quando você aprende isso, sua postura muda. Você deixa de ser previsível. E o imprevisível, quando é calmo, impõe respeito. O mundo apressado cria pessoas emocionalmente dependentes de estímulo. Precisam de novidade constante, validação constante, movimento constante. Mas quanto mais estímulo você consome, menos sensível se torna ao que realmente importa. Seu foco se fragmenta. Sua disciplina enfraquece. Sua profundidade diminui. Repare como a pressa afeta até sua respiração. Curta, superficial, acelerada. Seu corpo entra em estado de alerta permanente. E um corpo em alerta constante não consegue construir serenidade. Ele só sabe sobreviver. E viver apenas para sobreviver não é poder, é reatividade. A autoridade silenciosa nasce de outra frequência. Ela não tem urgência para provar valor. Ela sabe que valor real se revela com o tempo.
Enquanto outros se desgastam tentando ser vistos, ela trabalha na própria consistência. Enquanto outros competem por atenção, ela fortalece competência. Essa diferença é invisível no começo, mas brutal no longo prazo. Você precisa entender que o tempo é um filtro natural. Ele separa os impulsivos dos estratégicos, separa os ansiosos dos disciplinados, separa os que querem aplausos rápidos dos que querem resultados duradouros. Quando você tenta acelerar demais, acaba sendo filtrado junto com a superficialidade. A pressa também distorce sua percepção de fracasso. Qualquer erro parece definitivo. Qualquer atraso parece humilhante. Mas quando você aceita que o processo tem ritmo próprio, o erro vira ajuste, o atraso vira preparação, a frustração vira aprendizado. Sua relação com o tempo muda, e isso muda sua relação consigo mesmo. Existe uma dignidade profunda em caminhar no próprio ritmo, mesmo quando parece que todos estão ultrapassando você. Porque no fim, a maioria está apenas trocando de direção o tempo todo, pulando de meta em meta, de sonho em sonho, de identidade em identidade, sempre em busca de algo mais rápido, mais fácil, mais imediato. Mas você não precisa dessa instabilidade. Você precisa de clareza. E clareza exige espaço mental. Exige que você reduza o ruído, que questione a necessidade de responder tudo, que pare de medir seu valor pela velocidade dos outros, que aceite que algumas construções vão levar anos. E está tudo bem. Pessoas realmente fortes não vivem correndo. Elas vivem decidindo. Decidem o que ignorar. Decidem onde investir energia. Decidem quando falar e quando permanecer em silêncio. Essa capacidade de escolha consciente é o que cria respeito, porque transmite segurança. Quando você está sempre com pressa, transmite insegurança. Parece que algo está escapando, que você está tentando segurar areia com as mãos. Já quando você se move com calma deliberada, transmite controle. E controle, mesmo silencioso, é percebido. Você não precisa desacelerar sua vida externa completamente. Precisa desacelerar sua mente. Pode continuar trabalhando, estudando, evoluindo. Mas sem a narrativa interna de que está atrasado. Sem o medo constante de não ser suficiente. Sem a comparação automática a cada scroll. A pergunta que realmente importa é: você está construindo algo que faz sentido para você? Ou está apenas tentando acompanhar o ritmo de expectativas que nem são suas? Se for a segunda opção, não importa o quão rápido você corra, sempre haverá uma nova meta, uma nova comparação, uma nova pressão. A liberdade começa quando você aceita que não vai vencer todas as corridas, e nem precisa. Porque talvez o jogo que estão jogando nem seja o seu. Talvez você esteja se desgastando para ganhar uma validação que no fundo nem deseja de verdade. O mundo quer tudo para ontem porque ontem gera ansiedade, e a ansiedade mantém pessoas consumindo, competindo e se comparando. Mas você pode escolher não participar dessa histeria coletiva. Pode escolher construir em silêncio. Pode escolher evoluir no próprio ritmo. Pode escolher suportar o desconforto de crescer devagar. E crescer devagar não significa crescer pouco. Significa crescer com raiz. Significa criar estrutura emocional para sustentar conquistas. Significa desenvolver maturidade para lidar com reconhecimento quando ele vier. Porque sem maturidade, até o sucesso vira peso. Talvez o preço que você esteja pagando hoje não seja falta de capacidade, seja excesso de pressa. Talvez sua exaustão não seja falta de talento, seja sobrecarga de comparação. Talvez sua insegurança não seja incompetência, seja falta de pausa para perceber o quanto já avançou. A vida não é um sprint contínuo, é uma sequência de ciclos: construção, ajuste, espera, colheita. Se você tenta eliminar a espera, compromete a colheita. Se tenta acelerar a construção, fragiliza a base. Se ignora o ajuste, repete erros. Você não precisa fazer tudo agora. Precisa fazer o que importa de forma consistente. Essa é a diferença entre quem vive ansioso e quem vive estratégico. Entre quem reage
e quem lidera a própria trajetória. A pressa promete rapidez, mas entrega desgaste. A paciência parece lenta, mas entrega solidez. E no final, solidez sempre vence velocidade descontrolada. O mundo pode continuar correndo. A pergunta é, se você vai continuar correndo junto, sem questionar, ou se vai começar a caminhar com intenção. Porque no momento em que você assume o controle do seu ritmo, algo poderoso acontece. Você para de ser arrastado e começa a conduzir. Conduzir a própria vida exige algo que quase ninguém quer desenvolver. Resistência ao desconforto de não ver resultados imediatos. É aqui que a maioria desiste. Não porque é incapaz, mas porque foi condicionada a esperar recompensa rápida. Quando ela não vem, a mente interpreta como fracasso e abandona. Só que o verdadeiro poder nasce exatamente nesse intervalo invisível entre o esforço e o reconhecimento. Nesse espaço onde ninguém aplaude, onde ninguém valida, onde parece que nada está acontecendo. É ali que sua identidade está sendo moldada. É ali que sua disciplina está sendo testada. É ali que você decide se será guiado pela pressa ou pela convicção. A pressa quer te convencer de que você precisa mostrar algo o tempo todo, que precisa atualizar o mundo sobre cada passo, que precisa provar evolução constantemente. Mas quem realmente está evoluindo não tem tempo nem necessidade de exibir cada movimento. Está ocupado demais aprofundando a própria base. Existe uma diferença silenciosa entre quem quer parecer forte e quem está se tornando forte. Quem quer parecer forte fala demais sobre planos. Quem está se tornando forte trabalha neles em silêncio. Quem quer parecer confiante busca validação externa. Quem está se tornando confiante reduz a necessidade de aprovação. Quando você entende isso, para de se desesperar por reconhecimento imediato. Começa a enxergar o tempo como aliado. Cada dia consistente vira um tijolo. Cada escolha consciente vira estrutura. Cada não dito à pressa vira um fortalecimento interno. Você começa a perceber que não precisa responder tudo na hora. Não precisa aceitar toda oportunidade. Não precisa entrar em toda discussão. Não precisa competir com todo mundo. Essa seleção muda sua energia, porque energia dispersa enfraquece. Energia direcionada constrói. A maioria está cansada porque tenta abraçar todas as urgências. Você não precisa. Pode escolher poucas batalhas e lutar com profundidade. Pode escolher poucos objetivos e persegui-los com constância. Pode escolher poucas pessoas e se conectar de forma verdadeira. Isso reduz ruído, reduz ansiedade, reduz a sensação de estar sempre atrasado. Quando você desacelera internamente, começa a enxergar o jogo com clareza. Percebe que muitas metas eram apenas reflexo de comparação, que muitos desejos eram apenas tentativa de pertencimento, que muita correria era apenas medo de ser esquecido. E quando o medo é identificado, ele perde força. A autoridade silenciosa nasce desse autoconhecimento, de saber por que está fazendo o que está fazendo, de não precisar explicar seus movimentos para todo mundo, de entender que resultados consistentes falam mais alto que promessas apressadas. O mundo continuará acelerado, as cobranças continuarão existindo. Sempre haverá alguém aparentemente mais à frente. Sempre haverá uma nova tendência, uma nova corrida, uma nova pressão. Mas você não precisa internalizar tudo isso. Pode observar sem absorver. Pode analisar sem se comparar. Pode aprender sem se desesperar. Existe uma calma poderosa em saber que você está construindo algo sólido, mesmo que ainda não seja visível para todos. Essa calma muda sua postura corporal, muda seu olhar, muda sua forma de falar. Você passa a transmitir segurança sem esforço, porque sua confiança não está mais baseada em velocidade, mas em consistência. Consistência é repetição estratégica. É fazer o básico bem feito todos os dias. É aceitar que algumas etapas são monótonas. É suportar dias comuns sem dramatizar. É continuar quando a motivação oscila
Isso não gera glamour imediato, mas gera respeito duradouro. A pressa te faz abandonar processos no meio, te faz trocar de plano na primeira dificuldade, te faz duvidar da própria capacidade quando algo demora mais do que o esperado. Mas quando você escolhe permanecer, algo se fortalece dentro de você. Uma sensação de domínio, uma percepção de que não é mais refém da urgência externa. E quanto menos refém você é, mais livre se torna. Livre para escolher seus ritmos, livre para dizer não, livre para ignorar comparações, livre para construir com profundidade. Essa liberdade não é barulhenta, ela é silenciosa, mas é percebida. Você começa a notar que não precisa mais competir por atenção. Sua presença já comunica firmeza. Não precisa interromper para ser ouvido, não precisa acelerar para ser valorizado, não precisa exagerar para ser respeitado, porque sua energia mudou. No fim, o preço que você estava pagando não era apenas cansaço, era desconexão de si mesmo, era viver reagindo a expectativas externas, era correr sem direção clara, era confundir urgência com importância. Agora, a escolha está diante de você. Continuar vivendo na lógica do para ontem, acumulando ansiedade e decisões impulsivas, ou assumir o controle do seu tempo interno, mesmo que o mundo continue gritando urgência. Você não controla a velocidade do mundo, mas controla sua postura diante dela. Pode ser arrastado pela corrente ou pode aprender a nadar com estratégia. Pode viver tentando acompanhar tudo ou pode escolher o que realmente importa. A vida que você quer não será construída na histeria coletiva. Será construída na repetição silenciosa de decisões alinhadas com seus valores, na disciplina diária, na capacidade de suportar o processo, na coragem de não se comparar o tempo todo. Talvez você não veja resultados explosivos amanhã, mas verá estabilidade crescente, clareza crescente, confiança crescente. E quando os resultados vierem, você terá estrutura emocional para sustentá-los. Não será alguém que chegou rápido demais e não soube permanecer. Será alguém que construiu devagar e se tornou inabalável. O mundo pode continuar querendo tudo para ontem, mas você não precisa continuar pagando esse preço. Pode escolher profundidade em vez de pressa, consistência em vez de desespero, estratégia em vez de impulso. E quando fizer essa escolha, perceberá algo simples e transformador. Não era o tempo que estava contra você, era a sua relação com ele. Ajuste essa relação e você ajusta sua vida inteira.